Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim falar sobre tudo aquilo que eu pretendo ler no mês de agosto. Gente, relevem minha voz, relevem minhas pausas, né, durante a fala, porque estou com bronquite, estou tratando, mas vai levar umas semaninhas, tá? E, gente, eu tô muito empolgada para agosto, para as leituras, né, deste mês, porque a gente vai ter, pela primeira vez aqui, a Maratona Agosto Cósmico. Eu já soltei vídeo com os desafios, vou deixar na descrição para você conferir, então participe. E eu vou falar dos livros que eu vou ler na maratona, mas também vou falar sobre outros livros que eu quero ler ao longo do mês. Então, vamos lá! Começando sempre com o Projeto Lendo Christie, o livro do mês de agosto é Nêmesis. Sim, um livro da Agatha Christie em português. Isso é muito raro na minha estante, tá? Mas este foi um dos primeiros livros que eu comprei da Agatha quando eu ainda estava na faculdade e eu nunca cheguei a ler. E, na ordem cronológica, chegou a vez dele. E aqui a gente vai ter uma história protagonizada pela velha fofoqueira Miss Marple, em que ela vai revisitar um caso lá de Um Mistério no Caribe, que eu li em fevereiro, se eu não me engano, em que um dos personagens ali morre e deixa pra ela uma herança se ela conseguir desvendar um caso. Só que ele não deixa informações sobre que caso, sobre o que aconteceu, e ela vai ter que descobrir sozinha. Eu tô gostando bastante de ler livros com Miss Marple, tá? Eu, muitas vezes, não gosto tanto porque ela aparece como personagem secundária, mas nos livros em que ela tem protagonismo, é algo que geralmente eu gosto muito, que me traz aí aquela fluidez gostosa dos livros da Agatha. São livros fluidos, são livros gostosos. Então, eu estou empolgada para Nêmesis, porque eu quero saber o que realmente aconteceu, o que ela vai ter que desvendar, se ela vai conseguir, que eu acredito que sim. E depois de ler, eu venho e conto para vocês sobre tudo que eu achei de Nêmesis. Falando sobre uma leitura coletiva, em agosto eu também lerei Além da Porta Sussurrante, do T.J. Klune, que é um autor que eu gosto bastante. Quando eu li A Casa no Marcerulho, foi um dos melhores livros do ano. E eu sei que aqui a gente vai ter um personagem extremamente desagradável que vai acabar morrendo. E ele vai ter aí todo aquele trâmite de ir para o outro lado, mas, ao mesmo tempo, ele não é uma pessoa boa, ele não entende que ele morreu, e ele vai encontrar aí pessoas do outro lado, ou melhor, entidades talvez, que vão tentar ajudá-lo a, quem sabe, se tornar uma pessoa melhor. Essa vai ser uma leitura coletiva que a Rô do Biblioteca da Rô tá organizando. Então, eu tô muito empolgada, porque, como eu disse, eu gosto bastante do autor, gosto bastante das suas narrativas, eu gosto de como ele é criativo, ele traz um humor muito bacana e também muitas reflexões. Então, já vou dizer que eu acho que essa vai ser uma leitura excelente no mês de agosto. Então, falando agora, né, sobre a maratona literária do Agosto Cósmico, acabei decidindo aí, né, alguns livros que eu coloquei em cada um dos desafios. Vai lá assistir o vídeo. Vou falar então que estou muito empolgada para ler agora em agosto, The Narrow Roads Between Desires, do Patrick Rothfuss. Aqui a gente tem um spin-off das Crônicas do Matador do Rei. Eu sou completamente fascinada por O Nome do Vento, é uma das minhas fantasias favoritas, um dos meus livros favoritos. Volt, ele é um dos meus personagens favoritos da vida. E a gente tem um mundo muito rico criado pelo Patrick Rothfuss, e aqui a gente vai conhecer mais sobre o personagem que a gente já viu nos outros livros, que é amigo, né, do Volt, que é o Bast. Ele é um feérico, e isso vai ser muito interessante, gente, porque eu não sou a pessoa que gosta de feéricos, de fadas. Eu acho meio blá, sabe? Pra mim, não me pega. Mas o Bast é um personagem que eu gosto muito. Então, acho que vai ser muito interessante ter essa abordagem, né, da vida dele. A gente saber um pouco mais sobre ele, já que o Kvolt, ele é o protagonista, né, das histórias. Tô muito empolgada, acho que vai ser uma leitura muito gostosa, vai ser delicioso voltar para este universo que eu tanto amo. Também lerei aí H.P. Lovecraft's The Call of Cthulhu, do Go Tanabe. O Go Tanabe, ele é um mangaka e ele é conhecido por adaptar histórias do H.P. Lovecraft. Eu acho que tem uns 2 anos que eu tive meu primeiro contato com o Tanabe, que foi com The Hound and Other Stories, se eu não me engano.
também aí adaptando H.P. Lovecraft. Eu gostei muito do traço, eu achei isso bem impressionante, mas eu achei que algumas coisas ali não ficaram muito boas na hora de adaptar. Eu quero dar uma segunda chance pra ele. E eu quis aproveitar então o Agosto Cósmico para ler aí mais um dos seus mangás, e dessa vez ele vai abordar aqui The Call of Cthulhu, chamado de Cthulhu, onde a gente vai ter uma história que se passa em diferentes lugares, que os personagens estão conectados através de sonhos que eles estão tendo com essa cidade enorme, gigantesca, né, no fundo dos mares, que é tomada, né, por essa criatura, que é a mais famosa criação do Lovecraft, que no caso é ele, o Cthulhu. Então, gente, eu estou empolgada, acho que pode superar minhas expectativas. Outra leitura Lovecraftiana que eu pretendo fazer em agosto é Carter and Lovecraft, do Jonathan L. Howard. E a gente vai ter aqui como protagonista o Carter, que é um policial. Ele tá investigando acontecimentos do conto O Horror em Red Hook, do H.P. Lovecraft. Ele tem ali um parceiro, né, que trabalha com ele, e por conta de alguma coisa que ele vai ver, alguma coisa que ele vai saber, esse parceiro vai tirar a própria vida. E o Carter, então, vai sair da polícia, né, tentar lidar com o luto, virar ali um detetive privado, só que de repente ele acaba recebendo uma herança de uma pessoa que ele nem conhece. Deixou pra ele, né, um lugar que fica ali em Providence, Rhode Island, que é a terra do Lovecraft. Abrindo parênteses, gente, para dizer que eu sempre gosto de reforçar isso, que o Lovecraft, ele criou um panteão incrível de deuses, de entidades, ele tem um impacto enorme na nossa cultura, mas ele era um homem terrível, horrível, racista, xenofóbico, machista, classista, elitista, tudo o pior que você pode imaginar, ele era. E isso vai voltar aqui. Por quê? Porque quando o Carter chega neste lugar, ele descobre que ali é uma livraria. E quem toma conta desse lugar é uma moça que é a última descendente do Lovecraft. E ela é uma mulher preta. Isso já vai voltar aqui, essa crítica muito ferrenha, né, às questões do Lovecraft, enquanto vai falando também, né, dos temas do cosmicismo, já que esses dois personagens vão começar a viver coisas muito bizarras, né, pesadelos na vida real, que eles terão que, de certa forma, lidar, então, com todo esse horror cósmico. Tô empolgada, eu comecei a ler esse livro há alguns anos, e eu acabei parando pelo simples fato de que eu tinha outras leituras para passar na frente, mas eu tava gostando muito, então quero pegar desde o começo, e acho que vai ser, sim, uma ótima leitura. Outro livro que eu acabei encaixando na maratona é Our Wives Under the Sea, e aqui a gente tem uma história fever dream, uma história muito bizarra, de uma mulher que tá lidando com luto porque ela perdeu a sua esposa, né, em uma exploração marítima, só que de repente, um belo dia, essa esposa retorna. E aí, logicamente, nossa protagonista tá muito feliz, né, tá eufórica, só que ela começa a perceber que tem alguma coisa muito errada com a sua esposa. E aí a gente vai ter, né, os temas aqui do luto, da perda, do amor, mas também essa sensação bizarra o tempo inteiro de que tem algo muito errado. Eu já ouvi falar coisas excelentes sobre esse livro, eu tô muito empolgada porque eu amo um livro fever dream, principalmente se tiver aí alguma coisa a ver com horror cósmico. Então, acho que vem aí, acho que vai ser sensacional e acho que tem uma expectativa para 5 estrelas. E por último, mas não menos importante, um livro que eu também coloquei no Agosto Cósmico é O Sol é para Todos. Esse livro tá na minha lista de 25 livros para ler em 2025. É uma heresia que eu ainda não tenha lido esse livro da Harper Lee, mas aqui eu sei que a gente tem a história, né, do ponto de vista de uma criança, do seu pai, que é um advogado, defendendo um homem preto numa época, num local extremamente racista, e a gente vai ver tudo isso do ponto de vista, né, dessa garotinha, tentando entender esse mundo cruel que a gente vive, enquanto ela tem um pai maravilhoso, sabe, que tá fazendo o que é certo, que tá peitando mesmo, que tá tendo empatia, que tá defendendo o direito das pessoas, que vai falar abertamente sobre o racismo que esse acusado tá enfrentando. E, gente, eu estou empolgadíssima pra esse livro. Eu acho que vai ser um livro devastador, principalmente porque a gente tem como narrador uma criança, mas eu acho que ele vai ser extremamente necessário. Esse é um dos livros mais banidos no mundo, há muitas décadas inclusive, mas logicamente
Hoje em dia a gente tem acesso para saber mais sobre livros banidos, e o que eu sempre digo é: leia livros banidos, porque geralmente os livros que são banidos, eles são banidos exatamente porque eles escancaram muito do que a gente tem na nossa sociedade, fala muito sobre empatia, como a gente pode lutar contra o governo, contra esse sistema opressor. Vem aí O Sol é para Todos, e também creio que será um livro excelente. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui deste vídeo, desta TBR. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, se quiser ler livros comigo aqui, né, durante a maratona, se você quiser participar, por favor, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar aqui no box de descrição. Por favor, curta esse vídeo porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo, o canal, chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo o que você pretende ler agora no mês de agosto. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações e ativar o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.